A guerra dos royalties do petróleo chega ao Supremo. Parlamentares querem anular a sessão que acelerou a votação do veto da presidente Dilma ao projeto. Uma notícia boa e rara. Obras baratas reduzem drasticamente os acidentes naquela que já foi a rodovia da morte. O novo edital prevê maior participação do governo na construção do trem-bala entre Rio e São Paulo. Na série de reportagens sobre a formação dos médicos brasileiros, um contraponto. As escolas da Grã-Bretanha, que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. A demora na devolução de passaportes com visto prejudica quem planejou viagem aos Estados Unidos. A polícia apreende um acervo de obras de artes muito suspeito no Rio. Um dia de festa em Pernambuco. Moradores de Exu comemoram o centenário de Luiz Gonzaga. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A gente vai abrir essa edição de hoje do Jornal Nacional com uma notícia excelente. A redução drástica do número de acidentes numa curva perigosíssima de uma estrada que já foi considerada uma das mais perigosas do Brasil. É verdade. O repórter César Galvão mostra como isso foi possível e como milhares de vidas poderiam ser poupadas em outros lugares com a mesma simplicidade. Se você for viajar por essa estrada, se prepare para as curvas. Elas são rápidas e traiçoeiras. Num dia de chuva, um carro foi parar no canteiro central. Depois veio outro, que capotou várias vezes. E já com a pista sinalizada, o terceiro se acidentou, no mesmo lugar. Esta é a Regis Bittencourt, uma das estradas federais mais antigas do país. Na nossa viagem, paramos para ver este carro. Ele saiu da pista e voou para a ribanceira. O motorista morreu na hora. Tudo indica que foi sono. Não tem outra explicação. Durante 3 anos, o número de acidentes cresceu. 6.240 em 2009. Quase 7.000 no ano passado. O número de mortes é assustador. Quase 200 em 2010, mais 150 em 2011. A Regis tem 1.200 curvas. 250 delas são as mais perigosas. Um erro, um descuido, deixa um carro sem direção e põe outros motoristas em perigo. Isso sem contar o abuso da velocidade e das ultrapassagens. Na Serra do Cafezal, o ponto mais crítico de toda a rodovia, sobra a imprudência para quem enfrenta congestionamento na pista dupla. Um tipo novo de sinalização faz todos andarem na linha. A contagem regressiva avisa que o motorista deve reduzir a velocidade antes da curva. No meio dela, esses bastões, chamados de balizadores, induzem quem dirige a fazer o traçado correto. Os balizadores são flexíveis. Se forem tocados, voltam à posição original. Eles também refletem a luz dos faróis à noite. A implantação em cada curva custou, em média, R$12 mil. É um recurso temporário contra os acidentes, até a duplicação desse trecho, que ainda não foi feita por falta de uma licença ambiental. Não adianta só as obras, tem um trabalho muito grande aí que seria o hábito e a educação do usuário no sentido de usar a rodovia dentro das suas limitações. A curva mais perigosa da Serra do Cafezal foi a primeira a receber os balizadores. Há quase 2 meses não é registrado nenhum tombamento de caminhão. O número de mortes este ano é 0. E para se ter ideia da diferença que isso faz, veja o que nós encontramos logo ali na frente, na próxima curva, onde não existe a sinalização. A velocidade aumentou rápido. A carreta, com mais de 20 toneladas, ficou sem freio e foi parar no barranco. O governo federal lançou hoje pela 2ª vez o edital para a construção do trem-bala ligando Rio e São Paulo. A previsão é de que o investimento total seja de 35 bilhões de reais. O primeiro leilão vai ser para a exploração dos serviços e, em 2014, será leiloada a obra para a construção das linhas férreas. A previsão é que o trem-bala comece a funcionar até 2020. Vão ser 11 estações, 7 no estado de São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. O percurso entre as estações de Campo de Marte, na capital paulista, e Barão de Mauá, no Rio, será feito em 1 hora e 39 minutos, a uma velocidade de 350 km por hora. Pelo menos 60% dos assentos do trem terão que ser reservados para a classe econômica. E nessa categoria, o governo vai criar um limite para as tarifas no trecho Rio-São Paulo. Para se ter uma ideia, se o serviço estivesse funcionando hoje, essa passagem custaria, no máximo, R$250.
Pelas estimativas do governo, o trem-bala já no primeiro ano vai atender 8 milhões de passageiros no trecho Rio-São Paulo. Este especialista diz que o projeto é viável. Pessoas que hoje viajam de avião, né, e muitas delas serão transferidas para isso, pessoas que viajam de carro também e que de repente veem vantagem de pegar um sistema rápido para chegar ao centro da cidade, né, de centro a centro. Vai ser a segunda tentativa do governo de leiloar o trem-bala. No ano passado o leilão foi marcado, mas nenhuma empresa apresentou proposta. Para o presidente da EPL, a empresa de planejamento e logística do governo, desta vez vai ser diferente, porque o governo aumentou a participação dele no projeto e reduziu os riscos para a iniciativa privada. Nós temos pelo menos 5 grupos interessados, nós mudamos a gestão de risco, nós tínhamos na primeira etapa todo o risco de construção e operação juntos, agora nós estamos fazendo 2 licitações separadas, então esses riscos estão separados, e isso vai gerar atratividade. Para melhorar a atratividade do projeto, a EPL também está participando com mais capital nessa fase agora. As empresas interessadas devem apresentar as propostas até 13 de agosto do ano que vem. O leilão está marcado para o dia 19 de setembro. Brasileiros que conseguiram obter o visto para viajar para os Estados Unidos agora nas férias têm enfrentado muitos transtornos na hora de receber o passaporte de volta. O repórter César Menezes explica por quê. O horário marcado na senha já tinha passado, mas Selma ainda se agarrava a ela como esperança de viajar. A filha mora nos Estados Unidos e está grávida, precisa da ajuda dela. Mas o passaporte está retido desde novembro. Preciso ir porque é caso de saúde, né? Ela está grávida, está de risco, ela está na cama. A gente precisa cuidar e levar tudo na mão. O consulado retém o passaporte de quem pede visto americano por alguns dias. Mas os atrasos para devolver o documento em casa começaram depois de uma disputa entre os Correios e a empresa particular DHL para saber quem tem direito de prestar esse serviço. Enquanto a disputa na justiça não era julgada, o consulado em São Paulo passou um mês sem enviar os passaportes. Nesse período, as reclamações aumentaram. Eu estou tentando entrar em contato com o consulado faz uns 2 meses e meio e nada. A DHL conseguiu na justiça o direito de voltar a fazer a entrega dos passaportes. Mas como são milhares de documentos que precisam ser devolvidos ao mesmo tempo, o consulado americano decidiu também devolver os passaportes diretamente a quem pediu visto em postos como este. Mas os problemas não terminaram. As pessoas que agendaram hora para buscar os passaportes e as que chegaram cedo para pegar uma senha vão ter que esperar mais um pouco. Uma outra fila está sendo organizada aqui atrás. São 3h30 da tarde e os responsáveis por este centro de atendimento estão pegando os nomes de quem tem viagem marcada para hoje, para ver se conseguem encontrar os passaportes. Samir deveria ter viajado na sexta-feira passada. Ele ia trabalhar em Orlando, nos Estados Unidos. Sem o passaporte, teve que remarcar a passagem 3 vezes, mas o empregador só esperaria até amanhã. O documento dele não foi encontrado e, de novo, ele perdeu a viagem. Fora o gasto, gente, é todo um sonho que a gente constrói. Eu saí de 2 trabalhos, eu estou desempregado, eu saí de 2 empregos para poder viajar. E perdeu o trabalho? Perdi tudo, estou sem nada agora. Os Correios afirmaram que vão recorrer da decisão judicial para voltar a entregar os documentos. A DHL declarou que faz a distribuição assim que recebe os passaportes do consulado. E o consulado americano em São Paulo não comentou os atrasos, nem informou quantos documentos estão retidos. O Itamaraty convidou representantes da embaixada americana para darem explicações. Chuva, muita chuva, é o que a meteorologia prevê para o sudeste do Brasil nos próximos dias. Esse mapa mostra a previsão até domingo. São muitas áreas em azul e rosa, o que significa grandes volumes de água, principalmente em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. E não se descarta a possibilidade de granizo, porque está muito quente. 2 coisas comuns nessa época que antecede o verão explicam essa chuvarada. Uma é o canal que leva a umidade da Amazônia para o sudeste. Ele vai se intensificar a partir de amanhã, formando uma faixa de nuvens muito carregadas. A outra é uma área de baixa pressão que vai se formar no oceano. Ela deve aumentar a instabilidade na região e causar ventania. Pode ter temporais ainda no centro-oeste, na maior parte do norte e do sul. No nordeste chove do oeste da Bahia ao Maranhão. O ar seco ganha força no Rio Grande do Sul e limpa o tempo. A sexta-feira também será de sol do norte do Espírito Santo ao Ceará, em parte do Pará e do Amapá. Vai continuar quente, com máxima de 32 graus em Palmas e 39 em Teresina.
No fim de semana, o tempo quase não muda em Brasília e em Belém, onde a previsão é de novos temporais. Salvador terá mais sol e calor. Em Vitória, o tempo só abre no domingo. Daqui a pouco, o ensino de medicina no país que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E a descoberta de um acervo de obras de arte muito suspeito no Rio.